Olá, família Reconecte-se, mais um programa, estamos aqui junto a vocês, na sua casa, no seu carro, aonde você estiver, com muita alegria, os irmãos Carraro, eu, Yuri, meu querido irmão Leandro, estamos mais uma vez com alegria e de volta ao estúdio, né, irmão? É, Agora, depois de alguns poucos dias, poucos programas aí que a gente ficou gravando online, agora estamos aqui de novo, isso. frente a frente, né? Filho bom a casa retorna, né? É Não isso. sei se somos filhos bons, mas na casa nós retornamos. Ainda bem que não demorou tanto, a gente já retornou, é um bom sinal, né? É um bom sinal. Mas vamos continuar nesse trabalho, nessa conversa amorosa, para mais um episódio do nosso Reconnects, Roteiro para o Novo Eu. E hoje um episódio, ele vai falar sobre um ponto que muitas vezes temos extrema dificuldade de fazer nas nossas vidas, que é quando dizer não é um ato de alto amor, de muito amor a si mesmo. Dizer não é fácil, irmão. Dizer não às pessoas, dizer não quando as coisas à nossa volta estão sendo desrespeitadas, né? Pessoas muitas vezes nos desrespeitam e a gente mesmo se permite que pessoas invadam nosso espaço, né? Nosso espaço íntimo, nossos valores e acabem fazendo situações que são desrespeitosas na gente. Uhum. Então, como é importante para o nosso próprio autocuidado, auto-amor, saber dizer não. E é sobre isso que a gente vai gravar, né, irmão? Vamos também dar uma boa-vinda pro pessoal aí. Sim. Boa noite, família. Bom dia, boa tarde. Seja em que momento nós estejamos juntos com você. É uma alegria imensa poder estar aqui, ter mais esse cadinho de prosa, cadinho de conversa. E que a gente possa, nesses próximos minutos, levar um pouquinho de carinho para o nosso coração, para o coração de vocês também, com essa conversa tão amiga. E sobre um tema tão importante, né? O não. A gente às vezes tem medo do não, né? Tanto de ouvir quanto de falar. Mas quantas vezes o não já nos salvou, né? Quantas vezes o não já cuidou de alguém ou da gente? Quantas vezes o não que a gente deu para uma pessoa ou para um momento nos protegeu, nos guardou, nos fez respirar, ou protegeu o outro, resguardou o outro, fez o outro respirar. Então não tem essa primeira energia que às vezes é tão densa e tão complicada, mas já salvou a gente de tanta coisa. E esse convite dessa nossa conversa hoje que o nosso irmão está aqui levantando, é importante a gente sempre lembrar isso, né? Porque a gente sempre já negativo, porque o não vem de uma palavra já negativa, né? Mas a gente sempre coloca mais energia negativa ainda do que ele merece. Tem como pensar positivo no não. Esse é o convite que o meu irmão está fazendo pra gente. Né? Tem um lado bom do não. Quando o não tem lado bom? Quando ele cuida de você. Quando ele cuida de alguém. Quando ele te ajuda a estabelecer limites. Quando ele te ajuda a fortificar detalhes que muitas vezes você estava deixando largado, deixando solto. Quando ele te ajuda a proteger também outra pessoa ou a guiar outra pessoa diante de escolhas e atitudes. Porque muitas vezes o não precisa estar sendo diretamente dito. Pode ser uma atitude, pode ser um gesto, pode ser um pensamento, se quer que seja. Mas quando ele é energizado pelos bons sentimentos, pela boa intenção, ele é transformador. Então, o não é uma expressão, né? O não é uma atitude, o não é uma demonstração. E eu acho, irmão, que o que grande impacto tem é o que está abastecendo esse não. O que está por detrás desse não. Né? E eu acho que é muito difícil para a gente, falo por mim, desconstruir o não. Porque o não, a gente sempre pensa que o não vai prejudicar. Nós já temos um pré-julgamento, uma pré-análise, que o não vai destruir, que o não vai subtrair, que o não vai deixar pior do que estava. Quando o não quer significar isso. É como se o não fosse algo ruim ou mal para a pessoa que está pedindo algo para a gente ou querendo fazer algo. E às vezes a gente se sente mal, se sente culpado, e o não pode ser nessa abordagem, né? E por isso que é importante nesse processo de entender o não, principalmente, como você falou, a motivação, de onde vem esse não. E a gente sempre toca nesse assunto, pessoal, sempre, que tem a ver muito com o nosso programa, que é o autoconhecimento. A gente conhecer os nossos valores, conhecer o que a gente quer da vida, nosso propósito, né? Como a gente quer se cuidar, quais são o que é importante para nós.
E quando a gente tem isso mapeado na gente, essas questões todas... Que é difícil, né? Muito difícil. Exato, a gente vai desenhando isso. Devagarzinho. Porque também, às vezes, como a gente pensa que somos nós, assim, né? Às vezes, até como a gente pensa, nosso autoconhecimento é equivocado, porque nós somos, desde pequeno, já, assim, somos bombardeados, de certa forma, né? Influenciados de diversas formas para que a gente é meio que educado para aceitar várias coisas, vários, assim, desrespeitos e ultrapassando limites que não deveriam ser normalizados, né? E a gente é criado dessa forma desde pequeno, e quando a gente adultece, né? Estamos aqui na fase adulta, temos com o nosso livre-arbítrio, com nossa maturidade, com responsabilidade diante da vida. A gente, por ter sido, né? Por ter crescido, e faz parte, né? Desse cenário, muitas vezes, imperfeito, que é normal, todo mundo temos, né? Pais imperfeitos, pessoas à nossa volta imperfeitas, e faz parte, nós somos imperfeitos. Então, juntando tudo isso aí quando a gente vai lá fazer nosso autoconhecimento, aí muitas vezes esse autoconhecimento está enviesado. Ele está muito enviesado por uma situação que não está alinhado com o nosso verdadeiro bem, nossa verdadeira essência. Ele está programado para algo que muitas vezes não é o que você verdadeiramente quer, ou não é o que você verdadeiramente deseja. Exato. Mas você está fazendo muitas vezes por impulso, muitas vezes por gravações inconscientes que você tem de atitudes que você vivenciou, de exemplos que você utilizou e que acabam impactando no seu eu presente. E acaba fazendo com que você muitas vezes deixe de cuidar de você, mas acreditando profundamente que está cuidando. Exato. Isso que é muito doido, né? A gente sabota nós mesmos nesse processo porque a gente se engana. E de forma inconsciente, né? E a gente só começa a compreender isso, a entender, quando a gente para e começa a se conhecer. E esse processo de autoconhecimento, a gente já falou em diversos programas, é muito pessoal, né? Mas a gente ter esses momentos de pausa, de reflexão, de entender nossos sentimentos, nossas prioridades, de numa terapia também, aprofundar e olhar com mais calma cada sentimento nosso, quais são nossas necessidades, né? Quais são nossas vontades na vida, e sentir a nossa consciência, né? Que a gente sempre fala que a nossa consciência está o caminho para a felicidade, porque está conectado com esse eu divino, né? Esse planejamento espiritual que nós temos para essa vida. E aí, diante disso, quando a gente começa a se conhecer melhor, a gente identifica várias dessas artimanhas que criamos sem querer, né? Que foram desenvolvidas na gente durante a nossa criação, nossa formação aqui nessa vida. E aí, pelo menos, aí esse que é o processo importante, né, irmão? A gente identificar essas questões que nos enganam, e passar por essa camada e chegar até onde a gente realmente, que é a nossa essência, né? O que a gente veio fazer aqui, como é que é o caminho. E, cara, é muito importante saber ter conhecimento, né? Para que a gente consiga passar por esse processo com mais clareza, né? Porque às vezes se a gente vive a vida no automático, a gente não presta atenção nisso, né, irmão? A gente acaba vivendo uma vida onde somos bastante influenciados, desrespeitados, nós mesmos nos desrespeitamos, né? Nós mesmos não definimos limites para o que a gente faz em nós mesmos, né? Assim, a gente fala muitas vezes de estabelecer limites nas relações, né? Com as pessoas à nossa volta que muitas vezes nos machucam, né? E entram nas nossas escolhas, determina as escolhas da nossa vida, né? Determina o que a gente tem que fazer da vida, quais são as relações que temos que ter. Nos impõe, né? Tentam nos impor situações que muitas vezes não são a que nós validamos como corretas, ou que nós não estamos, às vezes, preparados para vivenciá-las. Exatamente. Acontece muito disso com a gente. Às vezes as pessoas querem nos forçar a fazer coisas que nós ainda não temos. E muitas vezes a gente faz isso também. A gente cobra dos outros coisas que eles não têm para ofertar. Mas eu quero tanto isso, mas a pessoa não consegue, ela não está pronta. De um lado ou do outro. Sim. E isso machuca todas as partes. E a falta do entendimento do não, de dizer eu não consigo, eu não posso, agora não dá, eu ainda não sou capaz. É reconhecer, é entender que menos é mais, sabe? É realmente compreender que se eu entender que eu posso menos, eu vou compreender até onde eu posso ir e eu vou conseguir ir mais longe. Porque muitas vezes eu não assumo que eu posso menos e eu acabo nem indo para lugar nenhum. Então, é um ponto interessante da análise. E outro ponto legal que você estava conversando é que muitas vezes a gente fala assim, isso sobre entender quem você é, né?
Muitas vezes a gente fala pro outro, os outros falam pra gente, não, mas eu sei quem você é, eu te conheço. Mas peraí, bicho, se nem eu me conheço, como é que você me conhece, Como é né? que pode isso? Se nem eu sei quem eu sou, como é que você sabe quem eu sou? Peraí, bicho, escreve aí pra mim quem eu sou então, porque nem eu sei, nem eu consegui me decifrar direitinho ainda. E você me dizer que você sabe quem eu sou? E isso que mais tem, né? É o As que pessoas mais adoram acontece. julgar, moldar você de um formato e a gente mesmo não sabe. A gente mesmo. Então assim, a gente tem que aprender a lidar com isso e falar, opa, né, você tá dizendo que você conhece que eu sou assim, mas nem eu mesmo sei. Quer ver como a gente não sabe? Quantas coisas que a gente gostaria de fazer diferente, que a gente já mentalizou, que a gente gostaria de agir assim, e na hora do vamos ver, nós agimos diferente. Pergunta, Muitas. por quê? Por quê? Você sabe explicar bem direitinho? Eu tenho várias que eu não sei. E aí, isso prova que eu não me conheço. Que eu ainda não me controlo por completo. Que basta alguns detalhes, basta algumas coisas acontecerem, que eu vou perdendo o controle de algumas coisas na minha vida e vou agindo pela emoção, vou agindo pelo impulso, vou agindo pelo prazer, vou agindo pela necessidade, eu vou agindo por algum motivo, seja lá qual for. E aí aprender a dizer não é essencial para começar a frear. Fique não tão importante, não é o freio necessário, sabe? Porque se a gente não disser não, a gente vai acabar se colocando em situações e vendo coisas que não tem nada a ver com o que realmente a gente precisa. Não é ser negativo, não é dizer não toda hora. Sim. Não é falar não para tudo, não é isso. Sem excessos, né? É saber o não necessário. E é difícil saber o não necessário. E não só o não necessário, é como dizer o não. É como encher o não de coisas boas. Sabe naquela que muitas vezes a gente tem que dar notícias que não são agradáveis para as pessoas, ou para um trabalho, em algum momento, em algum local. E eu posso dar essa notícia de maneira direta, fria, e não tá ligando, que é um não sem nem pensar, né? Tá aí o problema, tá aí a situação. Ou eu posso transformar naquilo com todo o carinho que eu tenho, para que mesmo uma notícia que não seja boa, possa ser floreada e amenizada, e a pessoa possa sentir carinho e compreensão diante da notícia ruim. Sim. Então, até uma notícia ruim eu consigo transformá-la em outras energias e sentimentos para quem vai receber. Mas depende de quem? De mim, da minha intenção por detrás, da minha atenção naquilo que eu vou fazer. Mesma coisa do não. Essa aí que você está falando, irmão, uma das ferramentas que existe para isso é a comunicação não violenta. Quando a gente utiliza da comunicação não violenta, né, que é um dos métodos, para a gente conseguir trazer um pedido nosso para um autocuidado e saber dizer isso sem machucar o outro, sem agredir o outro, porque é uma lei do amor, né? Aqui não é dizer o não, quer dizer que você está, tipo, excluindo a pessoa, maltratando a pessoa que você está do seu lado. É saber dizer isso, trazendo qual é a sua necessidade, quais são os seus sentimentos, a sua necessidade, e aí você traz o pedido. Né? Existe um formato, né? Uma forma de você conseguir cada vez mais ter uma comunicação que não seja violenta. Porque se a gente diz um não, igual você falou, né, irmão? De uma forma que não tá, nem se importa com as pessoas à nossa volta, isso não está seguindo o caminho, né? Isso não é um ato de amor. Está sendo muitas vezes pode até talvez assim, ok, ter um resultado para se blindar, se cuidar, mas aí você está incorrendo num erro de machucar pessoas à sua volta que não precisava ser assim. Pessoas que muitas vezes você ama, né? Que está ali do seu lado e você está magoando, né? Sim. Então, ter conhecimentos de um ouvido empático, de uma comunicação não violenta, ajuda a chegar nesse ponto de saber dizer não. Sim, né? sim. E aí tem que tomar, por exemplo, esse não, vamos usar um exemplo que muitas vezes a gente se perde nisso, né? A gente já escuta muitas histórias e vivencia às vezes muitas coisas. É o não para uma relação amorosa, por exemplo. Você pode estar com uma pessoa há muito tempo, ou por tempo, e você tem um carinho por ela, mas em algum momento dessa relação, essa pessoa pode estar maltratando você, pode estar te prejudicando, pode estar invadindo bases e regras que são pilares do amor que constrói, e nesse momento ela está ferindo você muito mais do que construindo coisas boas com você. E por mais que você goste da pessoa, é chegado o momento talvez de dizer um não e um basta naquela relação. E esse é um exemplo de um não amoroso. Porque ninguém tem que carregar a felicidade do outro, e ninguém aqui foi criado para transformar o outro em ser feliz. É a própria pessoa que vai se transformar em feliz por ela mesma e pela conquista que ela tiver durante todas as existências dela. A gente tem que cuidar da nossa e entender que, se eu percebo que alguém está me ferindo numa relação em algum momento,
Por mais que eu a ame, pode ser que eu cheguei na hora de dizer esse não amoroso para cuidar de mim e também cuidar da pessoa. Porque para e pensa. O não já vai cuidar de mim, é lógico, ele vai me afastar, vai me deixar me recuperar, cuidar de mim, até para que eu possa retrabalhar tudo isso e me ressentir, me recolocar e perceber por que eu estava permitindo, o que estava acontecendo, que eu estava deixando isso ocorrer na minha vida. Esse é um ponto. E o segundo ponto, eu já estou tendo discernimento que essa pessoa está errando comigo. E toda vez que alguém erra com você, ele está dentro da lei de reparação e tudo mais, ele está cometendo um erro que ele está atraindo para ele ainda mais dificuldade, ainda mais coisas que ele vai ter que reconstruir, que refazer e reelaborar. Se eu percebo isso amorosamente e freio isso, eu corto para que ele não assuma mais dívida com a minha pessoa e com a energia que ele vai jogando em mim, o que ela vai jogando em mim. Então, o meu não para a pessoa também é um amor cuidando dela. Porque em mim vai doer, eu vou estar longe de uma pessoa que eu gostava. Só que eu preciso cuidar de mim e preciso permitir que essa pessoa cuide dela e entenda tudo aquilo que está se passando dentro dela. Porque talvez eu estando perto não está ajudando, está piorando. Então, tá vendo? E é um não difícil de se dar. Sim, os mais difíceis. É um não complicado de se perceber e sentir o amor dentro dele. Porque, na verdade, parece que você está tendo desamor com a pessoa, que você está quebrando uma relação, você está tendo desamor. O que muitas vezes não precisa ser verdade. Você pode terminar a relação e continuar fazendo oração para a pessoa, continuar desejando coisas boas, por mais que tenha sido difícil, continuar querendo que aquela pessoa se encontre e seja feliz. Então, o seu não foi para destruir, o seu não foi para somar. Quando menos é mais. Exato. E aí, esse não, né? Somente nesse exemplo que você trouxe, irmão, é um não dos mais desafiadores. E porque a gente tem, às vezes, um sentimento de achar que quando dizemos sim para uma pessoa, uma relação afetiva, ela tem que ser um sim para a vida inteira, né? Sendo que a gente pode ter o propósito, lógico, de viver com uma pessoa e criar uma jornada de muitos aprendizados, desafios, claro, mas quando há um equilíbrio e uma troca saudável, né? Não é perfeita, mas uma troca saudável numa relação. Perfeito. Só que quando você, né, passa, ele faz parte, né? Todas as relações têm seus desafios, mas quando chega a ultrapassar, tem altos e baixos, mas quando chega a ultrapassar limites, né, quando você se conhece, você sabe que seus limites são esses, né? De respeito, de desrespeito ou de invasão, qualquer coisa que seja, né? Abuso, né? De diversas formas. E você buscou até tratar isso, conversar com seu parceiro, com sua parceira, e aquilo ainda não, com o tempo ainda não melhorar, você não pode ficar vivendo numa situação de martírio, né? Porque, nossa, eu preciso realmente sofrer. Tem até no espiritismo isso, né? É um karma meu isso, né? Eu tenho que passar por esse sofrimento, uma expiação imensa, e aí eu vou ver a vida inteira com essa pessoa. Não. Isso é um dos maiores enganos que acontece, quando chega lá no plano espiritual e fala, fulano, por que você não deu um basta naquela jornada pelo seu bem e pelo bem do próximo, pelo bem daquela pessoa que você ama? E você continuou nisso, numa ilusão. E como a gente falou, né? As influências que existem à nossa volta que determinam que a gente tem que dizer sim para tudo, ou aguentar as coisas. E aí você prolongou algo que não precisava. Então, quando você identifica isso e entende esse processo, você se ama em primeiro lugar. Amar o próximo como a si mesmo. E esse amor a si mesmo é fundamental. Senão você não consegue amar o próximo. Então, você se amar tem que saber desses limites, definir esses limites. Sim. E se definindo esses limites, você vê que na relação tem que ter essa coragem de dizer o não com amorosidade e com responsabilidade afetiva também. Porque nós também, diante de uma pessoa que a gente ama muito, tem que ter muito cuidado para saber dizer um não com amorosidade, com empatia, com respeito àquela pessoa. E é isso, e você define esse limite. Só que um ponto bem interessante também, irmão, é que a gente tem dificuldade de dizer esse não, muitas das vezes também, porque a gente tem medo de ser julgado, de ser rejeitado, de não ser amado, né? De não seguir algum padrão, alguma tendência, né? E esses medos, eles nos fazem permanecer naquela situação. Porque a maior vontade que nós temos, lógico, é de ser amado. E aí, quando a gente encontra
esse não amor, né? Tá tendo uma dificuldade, a gente fica com medo. E acha que é melhor ficar numa relação ou numa situação, qualquer que seja. Não só necessariamente uma relação afetiva, tá, gente? De amor a dois, né? Pode ser uma relação de familiar, pode ser uma relação de amizade, né? Pode ser uma relação de colegas também. Quando a gente identifica essas questões, qualquer que seja a relação que seja, é importante a gente saber encontrar um caminho para dizer o não. E a gente consegue, dessa forma, cultivar a nossa vida, né, irmão? Eliminando essas ervas daninhas e coisas, como se estivesse fazendo uma limpeza. Quando você tira alguma erva daninha, alguma coisa que está prejudicando o seu jardim, você não está sendo mal, porque está arrancando aqueles animais, aqueles insetos. Não, você está fazendo uma limpeza para manter o seu jardim em harmonia, em equilíbrio. E nós temos também que cultivar o nosso jardim, da nossa vida, nosso coração, para, primeiramente, se amar, e também para ter responsabilidade afetiva com aqueles à nossa volta, sabendo também definir limites e não desrespeitar ninguém à nossa volta, né, irmão? Sim. Então, esse é o desafio, o aprendizado que temos, um dos grandes aprendizados que nós temos na nossa jornada aqui, né? Aprender a não confundir amor com apego ou desespero afetivo. Não tem nada a ver com isso, o amor. Não. Cuidado consigo mesmo e com os outros o tempo inteiro. Exato. Senão a gente fica apegado, né, às vezes. Então, a gente tem que... Essa é a questão do autoconhecimento. A gente entender quais são as nossas tendências. Faz parte. Cada um de nós aqui, eu tenho minhas questões, meu irmão tem a deles. Cada um de vocês aí também tem as de vocês. Faz parte isso, né? E a gente não confunda também que auto-amor com egoísmo, né? Você se auto-amar, você estabelecer seus limites, não quer dizer que você está sendo egoísta, você não está querendo só seu bem e não o bem das pessoas à sua volta. Pelo contrário, você está, primeiramente, conseguindo se amar, respeitando seus limites, e também você, ao fazer isso, ao você se amar, você também ama o próximo. Você consegue ser uma pessoa mais leve, mais amorosa e compreensiva, não invadir, né? Também a gente pode fazer isso com os outros, né? As coisas que a gente mais faz também, né? É invadir o espaço do outro, querendo ajudar, e nós mesmos desrespeitando os limites do nosso dever, né? Com as pessoas à nossa volta, com as pessoas que a gente ama, e quer determinar o que é melhor para aquela pessoa, quer quase tomar as rédeas daquela pessoa e fazer por ela. E assumindo responsabilidades que às vezes a gente nem está pronto para elas. Exatamente. Então, não é... A gente tira do outro, igual muitas vezes os outros também querem tirar da gente, o poder e a oportunidade do aprendizado daquela vivência. Então, que a gente respeite a si mesmo e aos outros, conseguindo estabelecer limites dos outros com a gente, né? Dizendo esse não, e também a gente ter essa consciência de também não estabelecemos limites para nós mesmos. Não para a gente mesmo, diante os outros. Mesmo que a gente ame a pessoa e queira fazer o bem para ela, que a gente não desrespeite esses limites, tenha sabedoria. É uma ciência. Uma ciência, que é essa arte de ajudar e de amar, né? É a ciência do amor. Isso. É a ciência do amor. Então, estamos aqui batendo um papo para cada vez mais a gente olhar de várias formas, né? A ciência do amor, e conseguimos criar uma relação mais amorosa, respeitosa, e que até a gente teve um capítulo, né, que nosso podcast que falou sobre relações saudáveis. E a gente tocou aqui ainda mais profundamente nesse ponto do não, e que a gente possa avançar nessa caminhada, né, irmão? Amém, que assim seja. Amém, que assim seja. Vamos lá. Não é fácil, família, mas vamos continuar, vamos ficar atento a nós mesmos e aos outros, como a gente está definindo esse não. Eu lembrei até daquele filme também do Jim Carrey. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Que ele volta a filosofia que dá a dizer sim pra tudo. E não sei se vocês já viram esse filme, né? Vira um desastre a vida dele, né? Parece que você tem que dizer sim pra tudo pra viver a vida com plenitude, aproveitar todas as oportunidades. Ser positivo, dando sim pra tudo, aí o cara depois não era sim pra tudo. Não era assim, não. Não é esse, né, o caminho do sim. Você tem que saber dizer não também, respeitando seus limites e seus valores e suas prioridades, né? Então, vale aí a indicação do filme, né, irmão? Sim, vale. Família, mais uma vez, com muita alegria, a gente se despede desse episódio, mas, né, semana que vem estaremos juntos de novo para mais um bate-papo em família. E recebam o nosso abraço de onde estiverem. E também deixa um abraço, meu irmão. Abraço, família. Fiquem com Deus, uma semana maravilhosa e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.